Eu senti um negócio aqui. Oh, Jesus, ele é maravilhoso. Irmãos, com muita alegria, mas uma alegria assim, que palavras não vão dar para traduzir. Nós estamos recebendo aqui, na nossa igreja, Assembleia de Deus, resgatando para Cristo, missão Pieia. E nós acompanhamos algumas coisas e vimos, e é uma honra receber. Eu agradeço ao bom Deus por nos proporcionar esse momento de nos conhecer pessoalmente, de poder estar com vocês juntos para adorar o nome do Senhor, mas o principal, aprender um pouco mais sobre missões. Porque missão tem que aprender, tem que arder no peito, tem que despertar o desejo, e ninguém mais do que os irmãos para nos ensinar nesta noite. Queridos irmãos da igreja, receba a missão Pieia, aplaudindo o Senhor missões. Você é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou aproveitar que os irmãos estão de pé para abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Aleluia, Jesus! Mateus, capítulo 9, versículo 35. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Diz assim a palavra de Deus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória! Eu quero cumprimentar a todos com a bênção da paz do Senhor. Amém? Amém. Agradecer a Deus por ter nos dado este grande privilégio. Eu soube que os irmãos estão começando com o trabalho de missões e me parece que este é o primeiro culto, então nós nos sentimos extremamente privilegiados e com uma grande responsabilidade sobre os ombros. Vamos tentar passar aqui um pouco do que tem sido esses 20 anos de missões, 21 anos de missões com a missão Pieia em Moçambique, Zimbábue e Malawi. Eu sei que nós precisaríamos de muito mais tempo para passar tudo, mas nós vamos tentar trazer aqui um pouco de algumas imagens dos trabalhos que nós temos feito lá em Moçambique. Vamos falar um pouco do que Deus tem feito. Enquanto nós estamos aqui, claro que pela diferença do fuso horário lá em Moçambique agora é madrugada, mas desde ontem, hoje e amanhã, eles estão em conferência. Algumas pessoas viajaram para Caravana, alguns brasileiros estão lá em Moçambique e estão passando. Nós temos acompanhado daqui, ontem eles já foram para a aldeia, já construíram igrejas, voltaram. Hoje tiveram um culto na cadeia, tiveram batismo na cadeia, houveram estudos durante o dia. Amanhã vai ter batismo na igreja da cidade, os irmãos que vieram das aldeias. Vai ter o trabalho com o Projeto Pai. Então nós temos acompanhado. Eu costumo dizer para as meninas que quando eu vejo isso acontecer, dá uma sensação que eu estou no lugar errado. Eu não sou brasileira, sou moçambicana. E eu estou aqui há cerca de 3 anos e 7 meses. Mas sempre dá uma vontade, quando saem pessoas de cá para Moçambique, me dá vontade de ir junto.
e quando estou lá me dá vontade de vir. Né? Mas é um pouco complicado. Então nós vemos aqui o texto que nós lemos, que a Bíblia diz que Jesus ia passando em todas as cidades e aldeias, ou povoados. Nós, como Missão Pieia, temos tentado fazer pelo menos 1% do que Jesus fazia. As igrejas nas cidades, aliás, nas cidades, tanto aqui quanto em Moçambique e em muitos países, as pessoas têm tido muito contato com o Evangelho. Muitas pessoas têm mais oportunidade de ouvir falar de Jesus nas cidades. Existem muitas igrejas. Aqui, a menos de 100 metros, tem 3 igrejas. Lá em Moçambique, na Beira, não é muito diferente. Existem muitas igrejas na cidade, existem meios de comunicação, as pessoas podem ouvir falar de Jesus através da rádio, através da televisão, através dos folhetos, que as pessoas que estão na cidade, que os cristãos que estão na cidade trabalham. O mesmo não acontece com os irmãos que se encontram no interior. É muito difícil. E o nosso trabalho incide principalmente no evangelismo nas aldeias. É o lugar mais difícil. Não tem as comodidades que as cidades têm. As estradas não são de alcatrão, não tem água encanada, não tem energia elétrica. A comunicação é muito difícil. Não tem muita coisa que tem nas cidades. Mas por aquelas pessoas também Jesus morreu. E nós temos tentado fazer o nosso pouco. Muitos missionários que vão pelo menos a Moçambique, cerca de 80% deles trabalham nas cidades, por causa do conforto que as cidades têm. E nós fazemos o caminho contrário, né? Já tem muita gente na cidade. E Paulo diz que ele se preocupava em não pregar sobre o fundamento alheio. Ou seja, ele se preocupava em não pregar no lugar em que as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. Ele não queria pregar 2, 3 vezes para a mesma pessoa e não permitir que as outras pessoas ouvissem falar de Jesus. Nós trabalhamos com ensino e nós temos pesquisado muito. No mundo hoje existem cerca de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. 1/3 desse grupo de pessoas, cerca de 2 bilhões e 700 milhões, são cristãos, das várias denominações. Outro terço, cerca de 2 bilhões e 700 milhões de habitantes da Terra, já ouviram falar de Jesus pelo menos uma vez. E o outro terço, cerca de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, nunca ouviram falar de Jesus sequer uma vez. Uma vez, nunca ouviram falar. E a nossa responsabilidade. É a responsabilidade de cada um de nós que se encontra aqui. É a responsabilidade de qualquer cristão que se encontra em qualquer lugar da face da terra. Hoje, conversando com a Laurinda, ela perguntou, mas nisso, se são cerca de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, como é que nós vamos conseguir alcançar? Como é que Jesus vem? Porque se lá em Lucas 24, 14, diz que importa que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e só então Jesus virá. Como é que nós vamos fazer isso? Eu disse para ela, olha, se cada um de nós, do grupo que é cristão, evangelizasse para uma pessoa do grupo que não é cristão, a tarefa estaria feita em bem pouco tempo. 1 para 1, simples. Mas, infelizmente, muitos de nós não têm essa disponibilidade. Muitos de nós não têm essa disposição, essa vontade de ir. Muitos de nós não querem pregar nos povoados. Por muitas desculpas, umas mais absurdas que as outras, mas por muitos motivos. A Bíblia também diz aqui no versículo que nós lemos que Jesus ia pregando e ensinando nas sinagogas deles. A pregação do Evangelho, irmãos, não é aqui dentro, é lá fora. A pregação é lá fora. A
Aqui em 4 paredes nós ensinamos as pessoas que já vieram. Mas nós precisamos sair para buscar as pessoas lá fora. Aquelas pessoas não virão aqui dentro se nós não formos ao encontro delas. Muitas pessoas têm medo de entrar em uma igreja evangélica. Talvez pelo tratamento que já receberam de um cristão. Talvez por causa de algumas igrejas que são tão luxuosas que são difíceis de nós adentrarmos lá. Por muitos motivos, as pessoas têm medo de entrar. Mas se nós que estamos aqui dentro irmos ao encontro dessas pessoas e pregarmos Jesus Cristo para elas, eu tenho certeza absoluta que elas virão. O que elas precisam é esse contato da nossa parte. Falarmos de Jesus, do que Jesus fez, o nosso testemunho pessoal. Todos nós que conhecemos a Jesus, nós precisamos fazer isso. Isso não é um privilégio do pastor, da igreja, só do missionário, não. É de todos os cristãos. E diz também que Jesus pregava as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Já para o fim deste capítulo, no versículo 37, Jesus continua dizendo assim, Jesus disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há quase 2000 anos atrás, quando Jesus falou isso, a colheita era grande e os trabalhadores poucos. E ainda hoje, dia 18 de agosto do ano 2018, a seara continua sendo grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. Ainda hoje. Existem cerca de 2.000 línguas no mundo que não têm o Evangelho traduzido na sua língua. Um livro sequer da Bíblia. São grupos pequenos de pessoas, porque existem grupos grandes de línguas e existem subgrupos. E são esses grupos que não têm Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, não tem nada, nenhum tipo de escritura na sua própria língua. Então é a responsabilidade de cada um de nós aqui nessa noite. Os jovens cantaram muito bem, né? Eu vou, eis-me aqui. O Senhor me mandar, eu vou. Me fez lembrar, antes de Deus me chamar, que nós participamos de um culto, fizemos um culto de missões lá na nossa igreja, e nós cantamos um hino que diz, a minha vida eu entrego a Deus. Aí nós cantamos com todo aquele gosto, antes que a minha vida eu entrego a Deus, sobre a terra ao mar, onde Deus me mandar eu vou, pela grande misericórdia de Deus. Eu estou servindo a Jesus há 17 anos. Mas é pela grande misericórdia mesmo, não é por mim, não é por minha capacidade, nada disso. É porque eu sei que Deus tem sido bondoso comigo. Deus tem sido maravilhoso. E Deus vai ser com cada um que disse, nessa noite eu vou. Você pode não ir fisicamente, mas você pode dobrar o seu joelho. Você estará junto com todos nós no campo missionário. Você pode contribuir com o seu dinheiro. Você estará junto com todos os missionários que se encontram no campo. O galardão que aquele missionário que esteve lá na linha de frente receber, você que orou e você que contribuiu, vai receber o mesmo galardão. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos mostrar aqui alguns vídeos. Senão eu vou falar. Vamos mostrar alguns vídeos para que os irmãos possam ver um pouquinho. Aquele PA Adex. Sim, começa com PA Adex, que é uma espécie de apresentação do trabalho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Deus me chamou quando tinha 10 anos de idade. Eu tive um sonho, eu estava dormindo e tive um sonho. E naquele sonho eu vi casinhas cobertas de palha e paredes de barro, mas eu ainda não sabia que aquilo tinha a ver com a África. Era um sonho muito claro, uma visão muito clara. E aquele sonho jamais saiu da minha cabeça. 10 anos de idade apenas. Nós temos visto os frutos do que Deus tem feito, nos usando como instrumento em suas mãos, amém? Pode prosseguir, por favor? Cerca de 4 mil vendedores que diariamente têm trabalhado naquele mercado. E nós temos algumas dificuldades. Precisamos de apoiar os 2 obreiros que estão lá diariamente, que trabalham todos os dias com a evangelização de banca em banca. E também precisamos de criar cópias do material que nós usamos lá. Expão, Escola de Pastores Missionários de Moçambique. Chamo-me José Chapuca Remédio, mas agradeço o nosso pastor Itamar e Maiara, nos ajudou muito, que nós saímos no distrito, para que não trouxemos nada, mas por reforço dele, fizeram tudo para nós, mas agradeço bastante. E hoje estamos aqui todos reunidos para dizer que eles já estão preparados para poder seguir com a obra de Deus. Estou muito alegre mesmo, esse povo, muito próprio de cada pessoa que está aqui já se formou um pastor. Assim eles não vão parar, vão pregar a palavra, não vão também ganhar mais armas. Eles precisam de nós para calçar, para vestir, para se alimentar, para alimentar as suas famílias também. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. O projeto Filemon é uma grande maravilha. O objetivo deste projeto é evangelizar os presos e fazer com que eles saiam de lá obreiros do Senhor. A manutenção deste projeto é um tanto quanto cara. Nós temos que vestir esses obreiros, temos que providenciar literatura para esses obreiros. Os nossos obreiros precisam de transporte e eu espero que você contribua para esta grande obra.
A Vale do Pié alcança aproximadamente 1 milhão de pessoas. O nosso maior objetivo é alcançar todo o país, que é aproximadamente 20 milhões de pessoas. A nossa maior dificuldade é com a manutenção, pois nenhuma igreja assumiu esse projeto. Temos salários, temos despesas da manutenção da aparelhagem. Por isso, junte-se a nós e apoie a Vale do Pié. Frente evangelística. O Projeto Fé é um desafio, é uma bênção. Centenas de pessoas que se reúnem para ouvir dizer que Jesus salva, para serem curados, abençoados e libertos. Este projeto, o objetivo é exatamente esse: levar a palavra de Deus a todos na cidade, nas aldeias, mas também é importante que você participe da nossa dor, as nossas dificuldades. Precisamos de som, aparelhagem, amplificadores. Aqui é difícil e mais difícil para nós, sozinhos, conseguir isso. Você está ouvindo esse DVD? Pode nos mandar um e-mail, está aí aparecendo o e-mail, e você pode dizer: pastor, eu posso ajudar uma caixa de som, eu posso ajudar um amplificador, eu tenho uma guitarra, eu tenho um microfone, eu posso ajudar mensalmente para que a equipe de evangelização possa se mover. Então esta é a sua vez, a vez de fazer aquilo que Jesus mandou fazer, e é aquilo que Deus mais gosta que seja feito: salvação. O objetivo da Missão Pié é construir uma igreja em cada aldeia. Sua família, empresa, igreja pode ajudar. Pois é, o interessante deste projeto de construção de igreja em aldeia é que a igreja é feita de chapas, de pacotes, de estacas e eucalipto. A igreja poderia durar 15 anos, mas o nosso projeto é para que uma vez nós possamos substituir as paredes de chapa e paredes de cimento. Em muitos lugares em que nós vamos construir as igrejas, elas são recebidas com grandes atividades e é feita uma grande festa, né? Principalmente porque essa igreja também acaba funcionando como escola. Por isso eu penso que todos que estão assistindo esse DVD deveriam correr para participar deste projeto. Acompanha para dar atendimento de primeiros socorros e um básico assim de acordo com a necessidade da comunidade. Então nós ainda estamos orando para que Deus possa abrir portas para que possamos equipar a nossa clínica móvel. Pai, projeto de amparo infantil. Nosso objetivo é ensinar essas crianças para torná-los dos missionários aqui em Moçambique. As nossas dificuldades persistem em calçar, vesti-los e educá-los. Então, enfrentamos algumas dificuldades em relação aos materiais didáticos, esteira que nós distribuímos para eles e muitas outras coisas que nós necessitamos para o nosso projeto. Eu conto com você para que você possa nos abençoar para que esse projeto não pare. Paz do Senhor para todos. Eu quero agradecer a todos que têm orado e contribuído com o Projeto Pai. Nós estamos aqui com toda a nossa equipe preparando o almoço para nossas crianças. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana por ter enviado esta maravilhosa família para o campo missionário. Eu sou fruto de missões. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos passar o último vídeo, depois eu vou comentar sobre Pai 2017. Glória a Deus.
conseguiu de manter este projeto? Se vocês forem a ver, as crianças que estiverem lá. Parece que deu um problema aí no vídeo. Este projeto PAI ele funciona no Grande Hotel, que é um hotel já desativado na cidade da Beira, e serviu de abrigo de pessoas necessitadas, moradores de rua, pessoas que passaram por situações de guerra, crianças cujos pais morreram de doença na guerra, então elas se refugiaram nesse lugar. Como muitos prédios que tem no centro de São Paulo, né, que são prédios abandonados, então as pessoas foram lá, não tem nenhum tipo de condição de salubridade, não tem nenhum tipo de condição de... não tem água, não tem energia, não tem nada. E as pessoas foram lá porque é um lugar que elas encontraram para morar. E muitas dessas crianças passam necessidades, são de famílias muito carentes, e nós trabalhamos com elas. São cerca de 350 crianças. Só isso. É muito. O que nós conseguimos dar hoje é uma refeição por dia. Por quê? Porque nós não temos condição de dar mais. As igrejas que nos ajudavam com este projeto, infelizmente, simplesmente desistiram de abandonar. Nós não conseguimos até hoje repor aquela lacuna que foi deixada. Então, o que nós fazemos é isso, que está dentro das nossas possibilidades. Eu tenho visto aqui no Brasil, em muitas casas, em muitos lugares, pelos meios de comunicação, que há muito desperdício da alimentação. Muito, muito mesmo. As pessoas cozinham e no dia seguinte dizem, já não vou comer essa comida porque eu não como comida dormida. Adultos, crianças, e muita gente passando necessidade, muita gente passando fome. Não porque há falta de comida no mundo, mas pela má distribuição de alimentos. Infelizmente, nós temos tentado, como eu falei, dar um pouquinho daquilo que nós conseguimos. Porque nós entendemos uma coisa, se nós conseguirmos formar, vamos assim dizer, são 350 crianças, se nós conseguirmos até ao final do nosso projeto, até que essas crianças se tornem adultas, se 200 delas continuarem cristãs, nós estamos preparando cerca de 350 missionários. Os países estão se fechando para o Evangelho. Muitos dos países do mundo que eram abertos à entrada de missionários estão se fechando. Quando nós preparamos os nacionais para trabalharem, para evangelizar no seu próprio país, ninguém pode impedir. O governo não pode tirá-los de casa. Esse é o nosso objetivo principal ao trabalhar com essas crianças. Quem olha de fora, quem vê, pode achar que é um capricho, mas não é. O ensino que nós trazemos é espiritual, é escolaridade, ensinamos essas crianças a ler, a escrever. Aquelas crianças que já são estudantes, nós ajudamos a elas com reforço escolar, mas elas estão lá, os que estudam de manhã passam a tarde lá, os que estudam à tarde passam a manhã lá, e aquelas crianças que não estudam ainda, que não estão na idade de estudar, aqui, lá não tem a facilidade como aqui, de ter creches, né? As creches que existem lá são privadas e são caras. Então, nós servimos dessa creche para essas crianças que estão na idade de pré-escola. E tem sido muito bom. A Bíblia diz lá em Provérbios, né? Ensina ao menino no caminho que deve andar e mesmo quando for crescido, não se afastará. Essa é a melhor fase. A igreja de um dia que vocês viram é uma igreja simples, com a cobertura de chapa de zinco, as paredes de chapa de zinco, uma igreja extremamente simples. Mas essas igrejas nas aldeias, elas são recebidas com muita alegria pelos irmãos que moram lá. E ela não serve apenas de igreja, ela serve de igreja e serve de escola, porque muitas das crianças que moram aí perto, se elas tivessem que ir às escolas do governo, teriam que andar 2 a 3 quilômetros só para ir, mais a mesma distância para voltar. Então, nós fazemos um acordo de cooperação com o governo, nós damos o estabelecimento, eles dão o material, eles dão um professor, pagam e dão um professor, dão as carteiras e todo o material didático. Para nós, como missão, tem sido muito bom, porque o governo percebe que nós estamos lá não apenas para cuidar da vida espiritual, que falando isso para o governo humano não é nada,
mas também que estamos aí para ajudar com a educação que vai ajudar no desenvolvimento do país. Uma dessas igrejas simples que os irmãos veem, ela custa 5 mil reais. Então nós temos tentado fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se cada um de nós der um pouquinho, se nós nos dermos as mãos e cada um ajudar com um pouquinho, não vai ser pesado para ninguém e todos nós vamos conseguir fazer. E no fim de tudo, nós estaremos vendo o nome de Deus sendo glorificado. Isso é o mais importante. A salvação de almas é o que mais agrada a Deus. Aliás, essa é a razão da existência da igreja na face da terra. Todas as outras coisas que nós fazemos na terra não é a razão da existência. As festividades, tudo que nós fazemos é bom. Mas a principal razão da existência da igreja na face da terra é a salvação de almas. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu espero que os irmãos continuem, aliás, eu peço que os irmãos orem por nossas vidas. Que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos dar força, que Deus possa renovar as nossas mentes, renovar o nosso corpo físico mesmo. E principalmente que Deus possa mandar pessoas. O maior problema hoje, a maior dificuldade hoje de todos os campos missionários, de todos os lugares do mundo, tem pessoas. Muitas pessoas estão voltando porque as igrejas pararam de manter. Muitas pessoas estão voltando porque descobriram lá que o chamado dele não é de ser missionário. Muitas pessoas estão voltando porque foram e pensaram que fosse turismo e descobriram que não era turismo. E Deus precisa de pessoas comprometidas, que estejam dispostas a dizer como Paulo: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que faça a vontade de meu Pai. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Glória. Amém? Amém. Mwari wa Kanaka. Entenderam muito a varianta? A paz do Senhor. Amém. Amém. Entenderam muito a varianta, quer dizer, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Se chamo Laurinda, sou missionária, fruto de missões. Eu lembro, me lembrei, né, quando os jovens estavam a cantar Eu Vou. Nós também lá, anos atrás, cantamos a mesma música e hoje eu estou aqui. Amém? Amém. Então, quem cantou já fica sabendo. Eita Deus! Vocês conhecem aquele que diz Mabuera Catitandi Muno? Sabe qual é? Que vieste fazer aqui? Então, lá em Moçambique a gente louva a Deus sempre dançando, amém? Então, fiquem à vontade. Capoeira Catitandi